Olá, igreja. Boa noite. Voltei para a gente continuar a nossa reflexão nessa celebração da noite no dia de hoje, dia 10 de dezembro de 2021. Para isso, vou fazer com você novamente a leitura do capítulo 1 de Gênesis, do verso 26 ao verso 31. Diz assim: E Deus disse: Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se encham na superfície de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu, e Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã e o sexto dia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, louvado seja o teu nome. Nós te damos graças, Pai, pela tua bondade, porque tu és um Deus maravilhoso. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos e te pedimos que tu nos sustente, nos guarde, nos proteja, nos console, renove as nossas forças, nos impulsione sempre a caminharmos e vivermos para a honra e glória do teu nome. Abençoa a tua casa, a Igreja Batista Central em Honório Gurgel. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos refletindo em cima do tema Servimos a um Deus maravilhoso. E pela manhã a gente viu os 5 primeiros pontos. Servimos a um Deus maravilhoso. Em primeiro lugar, porque Ele é Criador de todas as coisas. Em segundo lugar, porque Ele é o único, verdadeiramente autossuficiente e eterno. Em terceiro lugar, porque Ele continua criando através de nós. Quarto lugar, porque Ele é criativo. Quinto lugar, porque Ele é organizado. E agora a gente vai continuar vendo esse tema, servimos a um Deus maravilhoso. Em sexto lugar, porque Ele é caprichoso, porque Ele capricha no que faz. Veja você, olha bem para você, olha no espelho, vê se Deus não caprichou quando te fez. Ele te fez com carinho, te fez com amor, fez a natureza com capricho, Ele fez tudo perfeito. Ele fez um mundo perfeito. Nós sabemos que depois o pecado entra no mundo através da desobediência do homem e da mulher, né? E isso traz maldição para a terra. Quando Deus fala com Adão, ele fala que agora a terra ia passar a produzir espinhos e também alimentos que não seriam nutritivos, né? Mas seriam ruins. Então, o pecado amaldiçoa a terra e muitas coisas na natureza passaram a ser imperfeitas, mas Deus, quando criou todas as coisas, criou perfeita, com todo o capricho. Deus fez segundo a sua vontade, com todo o capricho, com todo o carinho. Deus tem um carinho especial e é o que a gente vai continuar vendo. Então, Ele é caprichoso, Ele é também o sétimo ponto, né? Ele é amoroso e cuidadoso. Ele é amoroso e cuidadoso. Ele cria com capricho e ele cria com cuidado. Você vê que Deus teve um cuidado todo especial para com o homem. Por quê, pastor? Porque ele não criou o homem de qualquer jeito. Ele organizou as coisas, ele caprichou nas coisas e ele teve cuidado para que quando o homem fosse criado, tudo que precisava existir para que o homem sobrevivesse de uma maneira boa, ele já tinha feito. Ele criou todas as coisas, ele criou a luz, nós precisamos de luz, não é? Ele criou
os céus, ele criou a terra, ele criou as plantas, ele criou o sol, a lua e as estrelas para organizar o nosso tempo. Ele criou a ele criou as aves e os peixes, ele criou os animais e só depois ele nos criou. Ele teve um cuidado, ele foi amoroso para conosco. Mesmo depois que nós caímos, pecamos, o homem e a mulher caiu, ele conversa com eles, mas logo depois ele providencia para ele o que? Roupas. Deus tem cuidado. Deus é amoroso para com cada um de nós. Por isso a gente não pode esquecer que ele é maravilhoso, então ele é caprichoso, ele é cuidadoso e amoroso, ele também é justo e nos disciplina. Aí eu falei com você, né? Ele conversa quando Deus chega no jardim. Deus é cuidadoso com o homem porque ele criou. A gente vai ver, né, depois desse primeiro capítulo, mais à frente ali, você vai ver que ele criou um jardim e colocou o homem no jardim para que o homem cultivasse e cuidasse daquele jardim. Ele não criou o mundo todo e largou o homem lá em qualquer lugar, não. Ele criou um jardim no Éden, né, e colocou o homem ali. Ele tem cuidado conosco. Ele é amoroso, mas depois que o homem faz as coisas que não deveria fazer, ou seja, desobedeceu a ele, ele conversou, né? Conversa com todos os personagens ali, conversa com a serpente, que na verdade é Satanás, conversa com a mulher, que ela agora passaria a dar à luz e se multiplicaria as suas dores, então significa que a mulher talvez sentisse alguma dor, mas talvez seja uma dor bem... É, que não fosse tão perturbadora, ou que não fosse tão terrível, porque realmente a dor de parto é terrível. Então a mulher passa a dar à luz com dores, o homem passa a ter que, com o suor do seu rosto, ter que sobreviver, a terra é amaldiçoada. Ela passa também a produzir espinhos e alimentos que não são nutritivos, e ela passa também a não ser totalmente próspera, né? O homem vai ter que lidar com coisas ruins, como seca, como um plantio ruim, como um ano ruim. É isso que eu entendo quando eu leio aquele texto. O homem agora vai ter que se desdobrar, e tanto o homem como a mulher passam a ter que conviver com a morte. Eles retornariam ao pó da onde eles surgiram. Então Deus disciplinou ele, Deus foi justo para com eles, mas isso não significa que é ruim. Nós que temos filhos sabemos que a disciplina ela é boa, não é uma disciplina para humilhar, mas é uma disciplina para colocar o teu filho no caminho certo. Se você não o corrige, ele não vem para o caminho certo, e ele pode se aprofundar muito num caminho muito errado e estragar toda a sua vida. Então, o nosso Deus ele é maravilhoso também quando ele é justo conosco, quando ele nos disciplina. Então vimos em sexto lugar, ele é caprichoso, em sétimo lugar, ele é amoroso e cuidadoso, em oitavo lugar, ele é justo e nos disciplina, em nono lugar, em nono lugar, ele continua nos amando. Eu falei para vocês que eram 10 pontos, né? Mas eram 9, desculpe, tá? Ele continua nos amando, porque ele nos ama verdadeiramente até o fim. Veja que o homem passou a conviver com a morte, e o Deus retira o homem do jardim do Éden, para que o homem não tenha mais acesso, não à árvore que ele comeu do fruto, que era do conhecimento do bem e do mal, mas agora à árvore da vida, onde ele poderia passar a viver eternamente. Deus retira ele dali para que ele não tenha acesso, mas Deus faz um plano, e ele fala isso para a mulher e para a serpente, né? Olha, eu colocarei inimizade entre vocês, entre a descendência de vocês, e a descendência da mulher pisará a cabeça da descendência da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar. E Deus faz um plano, que esse plano
é Jesus Cristo na terra, é o seu Filho, para nos resgatar e nos trazer para perto dele novamente, ou seja, ele continua nos amando, ele continuou nos amando, e a palavra de Deus diz que ele nos ama até o fim. Nós temos a Jesus Cristo, nós temos o seu Espírito em nosso coração, habitando na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser, nos fortalecendo, nos protegendo, nos firmando, e nós não devemos estar abatidos e nem devemos estar desanimados nesse tempo. Pelo contrário, devemos continuar trabalhando com todas as nossas forças, todos os nossos talentos para Deus, sendo criativo, buscando refletir a sua imagem, já que nós somos a imagem dele, imagem e semelhança. Então, como é que a gente deve viver, Pastor Mário, nesse tempo de hoje? A gente deve ser criativo para com ele, buscar criar coisas que exaltem o nome dele. A gente deve continuar trabalhando para ele de uma forma organizada, caprichosa, de uma maneira amorosa, nos voltarmos para o nosso Deus, a gente ser disciplinado, e também levar a disciplina a outros, né? Não omitir que o pecado é terrível, a gente não deve omitir isso, a gente deve amar o pecador, mas não deve omitir o que é o pecado e as consequências do pecado. A gente deve continuar trabalhando para ele, porque ele nos amou, porque ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Que você tenha uma semana muito abençoada. Continue fazendo a sua leitura. Nós estamos no livro de Gênesis, não é? E eu estou procurando também fazer mensagens em cima desses capítulos lidos, porque eu sei que você passou por eles recentemente, tá bom? Um beijo no teu coração. Fica com Deus. Tudo de bom.